Mas esse é o podcast do intervalo, que nossos advogados sempre bloqueiam, né? 8h53, voltamos aqui ao vivo com o Folha no Ar. Para você que está ligado na gente, para você que está acompanhando, ligou o rádio agora, falei, o que esse camarada está falando? Não, que a gente conversa aqui, o intervalo é vivo, né? É bem vivo, a gente conversa, fofoca, brinca, e às vezes tem umas falas, assim, interessantes, mas que é preferível, né, repensar. Pensar duas vezes antes de publicá-las. Porque, cara, é muito a realidade. Mas o que ela falou aqui é um comentário que a Júlia fez, falando que hoje quem mais cobra da CBF, coloca aí a nação de joelho, é um fofoqueiro de plantão. Então, quer dizer, Brasil é isso. É isso. Cada mergulho é um flash e por aí vai. Não tem essa coisa, não. 8h53 aqui na Folha FM. Voltamos. Hoje começando com a Júlia Bessa, geógrafa, professora e coordenadora do projeto Mais Verde, e com a Júlia Mello, que é cientista social, professora de sociologia e monitora também desse projeto Mais Verde, que a gente falou muito aqui. Como é ano eleitoral? Como estamos a pouco mais de 3 meses das eleições, né? De 3 meses, nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, amigo, não dá 3 meses e um quebradinho. 100 e poucos dias da eleição, vou te falar já, com a ajuda do Google. Eu volto com o Everton Luna, que é repórter de política, e assim, como a gente faz todo ano em pré-véspera de eleição, a gente gosta de ouvir as pessoas sobre a sua impressão do atual quadro, seja ele do cenário político local, estadual, nacional. E aí eu peço a Everton para fazer a gentileza de voltar nesse bloco aí, por favor. A última pesquisa Nexus mostra que Lula abre 6 pontos de vantagem de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Eu gostaria de uma análise de vocês cientistas sociais, observam a sociedade, e a eleição é um fenômeno social também. Então, Júlia pode começar, as duas são Júlias. Júlia Mello, como que você analisa essa corrida eleitoral? O que você observa de intrínseco dessa corrida? Porque as últimas eleições têm sido muito parecidas, muito polarizadas. E o que você tem visto de diferente nessa corrida desse ano? Pergunta complexa. Vou jogar falando que eu sou do campo da antropologia, não da ciência política. Eu acho que a gente tá realmente, parece uma rememoração, né? Falando essa ideia de memória das últimas eleições, que acaba que a gente está em disputa entre os mesmos campos, e quem corre por fora também são as mesmas pessoas, rostos talvez diferentes, mas com as mesmas ideias. E, para mim, me preocupa pelas ideias que estão sendo postas à mesa, porque eu sou uma grande defensora da democracia, então eu acho que a gente tem que pensar a partir desse olhar, dessa proposta, primeiro de uma defesa da democracia, mas também entender quais são essas propostas dos candidatos. A gente veio aqui para falar de um projeto de educação ambiental crítica, e aí, apesar de que, né, nós temos diversas questões do Brasil, é meio difícil você falar se alguém, perguntar para alguém, para um deputado, para um senador, se ele deve defender o meio ambiente, apesar de isso ser muito complexo hoje, né, e ter pessoas que não têm escrúpulos algum de falar que o meio ambiente não vale de nada, mas é mais difícil. É a mesma coisa que você chegar para alguém e falar, você defende a educação? Todo mundo defende a educação. É feio você falar, né, pelos panos talvez você não faça, mas em si todo mundo vai, independente do espectro político, vai falar que defende a educação, mas é para você ver quais são os projetos que essa pessoa tem e que tipo de educação está sendo pensada, né? A gente fala em ciência política, anos de estudo disso na universidade, que as pessoas têm projetos e que você, por exemplo, não ter a educação como uma prioridade sua
é um projeto, né? Não deixa de ser. Você não precisa pensar em melhorar escolas para ser um projeto, mas você não pensar na educação é uma espécie de projeto. Você não pensar na saúde, por exemplo, é uma espécie de projeto. Você reformar um hospital apenas na fachada e por dentro continuar a mesma coisa, isso é um projeto político, né? Isso diz alguma coisa. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, sempre partindo da democracia, defendendo os nossos direitos que foram conquistados a duras penas por milhares de pessoas, né? São anos de histórias de construção desse país, mas também focando em que essas pessoas trazem enquanto projetos, né? Porque são projetos distintos e visões distintas de país, de estado, né? Daqui 2 anos nós temos eleições municipais de cidade também. Então, o que a gente quer para o nosso país e ir para essa perspectiva. Júlia Bessa. Então, acho que eu vou ser um pouco mais dura do que a Júlia. Sobre a questão presidencial em si, isso é uma dualidade, né? Qual a palavra que você utilizou mesmo? Polarização. Polarização, isso aí. É uma polarização muito grande, que é a disputa do discurso, né? A disputa do discurso político e é a disputa, para além do discurso, de uma sociedade que priorize certas coisas diante desses discursos. Então, um discurso ele vai para uma parte da população, que é né, partindo mais dessa análise do Flávio, né? Contempla essa coisa do conservadorismo, né, essa ideologia que vem sendo muito produzida nos últimos anos, no governo, né, Bolsonaro, que é desse fascínio em relação à política de acabar misturando muitas coisas. E a política ela é tudo. A política ela é misturada. Às vezes é difícil mesmo da gente separar assim, a política. Mas entra aquela coisa, né? Coisas que não se discutem. Política, futebol, religião, né? Então, assim, essas coisas precisam ser discutidas. Essas coisas precisam ser tragas para conversar. Mas quando você tem um padrão, um certo, uma verdade, e não tem a escuta da população, isso é muito problemático. Porque você invisibiliza o outro porque você não escuta. Então, é de uma religião diferente da minha, cala a boca, não quero te ouvir. Está errado, é pecado, né? E aí entra também, né, os valores pessoais de cada um, que, né, aí cabe a cada um saber o que é o seu valor, né? Entendendo também que o valor ele é constituído através de um processo social. Na minha opinião, assim, nada é nosso 100%. A gente sempre vem aprendendo e acumulando. Isso é sociologia, primeiro ano de ensino médio. Indivíduo e sociedade. A gente acumula as coisas nesse processo histórico, né? O indivíduo, a sociedade. Então, aquela coisa que a gente estava conversando da historicidade, né? Desse sujeito. De onde que ele vem? Qual é a história da sua família, do seu território? Então, tudo isso é um processo cumulativo político. E aí, às vezes, a gente se distancia da política. É tudo a mesma coisa, vai dar tudo a mesma coisa, não muda nada, o Brasil é todo corrupto. E aí, acaba também se aproximando, né? E aí, fazendo uma análise especificamente do bolsonarismo, acaba se aproximando de um acalento, um processo de ser... quase que uma mãe, sabe? Pegar no colo e falar, não, mas olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui para mudar, eu sou o Messias, eu vim para fazer diferente, só que eu vim para fortalecer esses seus valores que são a verdade universal e que é o importante. E aí aquela pessoa se sente, né? Dá aquele gás, aquela coisa e, opa, essa é a minha renovação, essa é a minha mudança, agora é a hora. Só que aí o processo, né, acaba culminando no processo de invisibilização do outro. Porque aquele discurso do, né, coisas simbólicas que a gente tem, do comparar o negro a quilos de arroba, né, a fala do Bolsonaro,
e falas misóginas, falas muito problemáticas e mais do que falas. Eu acho que o que mais... Ações. E faltas de ações, né? Porque foi deputado durante tantos anos e não fez nada. E que isso tudo é projeto político. Isso é projeto político. O não fazer nada é a maior das comprovações e atitudes de um projeto político. Que você se abstém dentro de uma ferramenta, dentro de um aparelho essencial na sociedade, que é o Estado. O Estado está ali, ele está para nos servir, está para atender a nossa necessidade, né? Está para nos assistencializar, para a nossa sobrevivência. E aí você estando dentro desse aparelho estatal e negligenciar o outro e, né, invisibilizar e não fazer nada é uma das maiores comprovações assim, de um projeto político. A própria pandemia, né? Não era para ter morrido todas essas pessoas. Eu perdi familiares pela pandemia. Eu também. Foi nesse sentido de... E aí? O trato com a pandemia foi muito, muito ruim, né? E pegando esse gancho, falando de questão ambiental, por exemplo, a gente teve cortes e o famoso vamos passar a boiada na época da pandemia, do Ricardo Salles, né? Na época, então, ministro do Meio Ambiente. E teve cortes muito simbólicos. E mais do que cortes, tiveram políticas, né, projetos de lei de desmonte da regulação ambiental no Brasil. Então, assim, foram resolução do CONAMA, resolução 500, um projeto de lei que... essa coisa da autorregulação... Tem agora a empresa... Desculpa, a própria empresa pode emitir o laudo de ser... assim, grotescamente falando, a empresa se legaliza. Ela fala, eu tô ótima, gente, posso construir. Para a população que não sabe, para um empreendimento rolar, ele precisa de um RIMA, um relatório de impactos ambientais. E aí esse RIMA passa sobre análise, né, analisado por órgãos específicos de fiscalização do meio ambiente. E aí esses órgãos vão falar, tá ok, realmente, só toma cuidado nisso, nisso, nisso. Com essa mudança, a própria empresa vai lá e às vezes nem faz, nem precisa, nem passa a ser tanto essa obrigação desse RIMA, mas, né, requer ainda, eu acho, um relatório para você falar, olha, vai acontecer isso, mas eu me autorresponsabilizo e é isso aí, eu vou gerar isso aqui, mas é isso aí, galera, eu acho que... Aí depois vem a fiscalização, né, para poder cumprir o papel dela. Que aí é aquilo que a gente falou mais cedo, que tem dificuldade de existir no Brasil, fiscalização. Muito complicado. Gente, para a gente já aqui, 9:06, fechar. Para o governo do estado do Rio, o que vocês veem, como vocês veem essa disputa entre o Eduardo Paes, na sua, acho que terceira ou quarta tentativa já de ser governador, terceira, né? Já foi 4 vezes prefeito do Rio, agora dispara aí nas pesquisas, todas elas apontando, por exemplo, como a última do Paraná Pesquisa, Eduardo Paes chega a 48,3%. Depois vem Douglas Ruas com 12%, Antony Garotinho com 9% e por aí vai. Entre outros, 10,5%, Branco Nulo 12% e não sabe, não respondeu, 6%. Quem começa agora é a Júlia. Deixa eu ir, o pai Júlia Mello. Tem um papel pessoal com a escola de samba. Porque tem o Beto Sem Braço, que é um grande sambista, ele tem uma frase emblemática que a gente gosta muito de usar no mundo do samba, que é o que espanta a miséria é festa. E eu acho que a gente tocou sobre isso nessa ideia, né, de que espanta essa miséria é a festa. E aí o Paes, ele é vendido, desde que ele é prefeito do Rio de Janeiro, enquanto esse político, né, do povo. Ele está sempre lá à frente da bateria da Portela, né, com o tamborim dele. Mas eu acho que a gente não pode esquecer, e aí é uma dificuldade que a gente tem enquanto Estado mesmo, e uma distância que a gente tem da capital, que são todas as outras políticas que o Paes tem, e como que a coisa acontece na Alerj, por exemplo, né? A gente tem... o Paes, ele adora retirar, por exemplo, ambulantes da rua
a cacetete, a gás lacrimogênio, mas ao mesmo tempo ele está lá saindo na frente da bateria da Portela. As questões... as questões da educação, os professores, né, da rede municipal do Rio de Janeiro, anos e anos de luta, o CEP lá e vários enfrentamentos e que foi colocada a polícia várias vezes para manifestações dos professores, enfim. Isso tudo são políticas também de governos do Paz. E ele está sempre indo, parece que para onde o vento tá ventando mais, né? A gente vê essas mudanças dele de anos e de agora está numa tentativa de estar ali junto, né, com Lula, por exemplo. Então, acho que isso são coisas a se pensar para além da imagem de um carioca quase folclórico que ele vende, né? Mas o governo do Rio também é sempre uma caixinha de surpresas. Olha onde a gente chegou, olha como a gente está agora, né? É bem complexo. E são figuras políticas construídas à base de eventos muito pontuais, né? Assim, são figuras, falando especificamente desses dois que estão à frente, o Eduardo Paes e o Garotinho, né? Eles estão construindo a sua figura há muito tempo. E aí são figuras também, né, controversas diante das políticas. O Eduardo Paes, ele tende a ir, né, conforme tá indo a maioria, né? Então ele vai andando, assim. Já o Garotinho, ele também é essa pegada bem populista. E, assim, é muito difícil porque é sempre a falta do novo, né? Quando sempre fica uma disputa, assim, entre duas figuras. Quando a gente fala de um processo, eu acho que na minha visão, né, pelo menos analisando o processo da questão da presidência é mais delicado, na minha visão, na disputa do discurso ideológico, né, dos rumos da sociedade, dessa produção desse discurso. E aí o governo estadual, assim, também vai um pouco nessa linha, mas eu sinto falta de um respiro novo. Eu sinto falta de novas figuras, novas possibilidades. A gente tem o Siri aí, que está vindo como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Por enquanto né? Só desculpa te... Não, Só por conta da legislação eleitoral, sem problema. Como pré-candidato. E aí a gente precisa de um respiro novo. Se eu não me engano, a gente tem candidatos também, pré-candidatos, corrigindo, da UP, da União Popular. Enfim, tem outros nomes, tem outras possibilidades. E a gente sempre fica centralizado nos que são mais conhecidos, nos que têm mais dinheiro para a campanha, isso é muito importante de falar, né? Porque a campanha eleitoral, ela é financiada, e ela é financiada, né, com uma porcentagem de um dinheiro que é em si do governo, mas também muitos investimentos fora, né? Patrocínios, empresas chegando junto. Doações. Então, doações milionárias. Generosas. Então, assim, tá aí o caso emblemático da IP, né? Mas, enfim. A gente tem esse processo que é também de construção de nomes através dos apoios, né? Então, os nomes que são mais conhecidos são mais apoiados. E, consequentemente, têm mais visibilidade, tomam frente nessa disputa. E aí a gente acaba não saindo tanto, né, das possibilidades, não saindo do mesmo, né, rejeitando as possibilidades. Acho que é meio isso. Perfeito. Gente, são 9h12, nosso tempo extrapolou muito. Peço desculpas aos ouvintes, a vocês. A gente tem que fechar, tem que encerrar, mas muito feliz por poder ter recebido vocês aqui nesta manhã e a gente agradece. Com a visão, apesar de tão novas, tão crítica e né, sobretudo aquela crítica vazia, mas construída à base de conhecimento. Parabéns para vocês, muito bom. Né? Bom mesmo. Júlia Bessa, obrigado, tá, pela presença. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Aliás, vamos convidar mais, né, Sim. Meu caro Everton. Pode convidar. Porque assim, é bom para servir de exemplo também para essa juventude nossa toda aí,
ser formada nessa base de crítica, mas sobretudo crítica com conhecimento. Sim, Não é importante. crítica de TikTok, aí fica complicado. Obrigado, obrigada, tá? viu? Bom dia para você. Ô, Júlia Mello, obrigado também. Vamos pegar esse conhecimento seu carnavalesco, como diz o carioca. Quando saiu os... Chamar o Matheus também. que Berriel, Berriel é nosso parceiro aqui, nosso companheiro. pra tá Gosta aqui. também, Sim, é. a gente troca figurinha, vira e mexe, é uma boa. Eu agradeço muito. Mandar um beijo, um abraço para toda a nossa equipe, Sim, Magnólia, que tá assistindo. Tati, Kellen, Douglas, os nossos alunos também, que ficaram muito animados com a gente. E é isso, a gente tem uma cidade muito potente, um município muito potente, uma juventude muito potente. Então, que a gente seja uma sementinha, né, de encorajamento nesses corações que a gente também pensa, né, essa cidade, essa criticidade, essa política através dos afetos, né? Sim. Então, que a gente seja essa sementinha para outros. Assim como um dia foram pra gente. Beleza. Everton, obrigado por hoje e até amanhã. Obrigado, Júlias. Foi muito bom. E espero que vocês retornem aqui o quanto antes. Legal. Gente, 9h14, fechamos o Folha no Ar de hoje. A gente volta amanhã às 7h da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. São 9h15 agora. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM.